Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste deste conteúdo. Vamos à questão da VUNESP e que diz o seguinte: 1 e 2 são dois líquidos incolores e transparentes. Os dois eles foram aquecidos separadamente e mantidos em ebulição. Os valores das temperaturas T dos líquidos em função do tempo, T também, de aquecimento são mostrados na figura a seguir. Aqui nós temos no eixo Y a temperatura e no eixo X o tempo, em minutos. Aqui nós temos dois gráficos sobrepostos, mas esses líquidos eles foram colocados em recipientes separados. A própria questão diz que eles foram aquecidos separadamente. Eles não estão juntos como se fosse uma mistura, tá? Então eu tenho aqui ó, o líquido 1 e eu tenho aqui o líquido 2. Aí vem a pergunta: e se esse ponto aqui, ó, ele é o ponto de ebulição, eu tenho aqui um ponto de ebulição para o líquido 1, já o líquido 2 não é um ponto, não é uma temperatura aonde ocorre a ebulição, é uma faixa de temperatura. Você percebe que ocorre deste ponto aqui até esse ponto aqui em cima, ó, essa faixa de temperatura no líquido 2. Então, no caso do 2, a gente não tem aqui uma substância pura. A gente já percebe que o que a gente tem aqui é um tipo de mistura. Agora, que tipo de mistura a gente tem? A gente vai ter que fazer uma análise com as informações que a gente tem abaixo, tá? E no P aqui é um ponto de ebulição, o que comumente ocorre numa substância. Professor, mas só substância tem ponto de ebulição? Não. Se você tivesse uma mistura azeotrópica, ela tem ponto de ebulição, tá? Então a gente vai ter que fazer uma análise. O que é substância, como que é um gráfico de uma mistura, tá? De uma mistura azeotrópica, para a gente conseguir fazer aqui algumas relações. Mas de cara, parece que isso aqui é uma mistura, parece que isso aqui é uma substância. Mas a gente vai ter que analisar para ver se é mesmo mistura e substância, tá? Com base nessas informações, pode-se afirmar que 1. O líquido 1, né, ele é um líquido puro, ou seja, está falando de uma substância pura. Faz sentido, tá? Ele tem um ponto de ebulição. O líquido 2 é uma solução. Solução é o quê? É uma mistura. E as misturas, elas têm faixa aqui, ó, de ebulição. Então, vou colocar um FF de faixa de... um FE de faixa de ebulição. Professor, mas não pode ser outras coisas? Pode, só que essa informação ela já está correta. Tá? Que 1 ele é um líquido puro, tá ok? E 2 é uma solução. Se eu tiver outra informação que bata e faça sentido, essa questão ela vai estar incorreta, tá? Porque ela vai ter duas afirmações que são possíveis, já que a gente só está vendo um pedaço do gráfico. Tá? Então, a letra A já tem que ser a nossa alternativa correta, só que a gente vai dar uma olhada nas outras também para a gente ver se não tem nenhuma outra que bate, né? Uma é uma solução. Não tem como. Solução, uma mistura, ela precisa ter uma faixa de ebulição e uma faixa de fusão. Tá? Então, quando eu falo em solução, eu estou falando uma mistura homogênea. Tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo alguns gráficos. Primeiro, vou colocar aqui, ó, como que é o gráfico de uma substância pura. Você tem aqui o aquecimento de um sólido, aí você vai ter um ponto de fusão, o aquecimento do líquido, ponto de ebulição e aquecimento de um gás. Então, ó, quando eu estou falando em uma substância, e sempre que eu estiver falando em substância, entenda substância pura, tá? Porque se for misturada, é uma mistura. Então, aqui eu tenho o meu ponto de fusão e tenho o meu ponto de ebulição. Isso aqui é uma substância. Quando eu vou falar em mistura, aí a solução é um tipo de mistura, que a gente chama de mistura homogênea. Quando eu for falar em mistura, você vai ter o seguinte: uma faixa de fusão e aqui uma faixa de ebulição. Como assim uma faixa? Aqui, ó, existe uma temperatura exata aonde ocorre a ebulição. Então, por isso eu chamo de ponto de ebulição. Por exemplo, 100 graus. Ocorre a 100 graus Celsius
Não ocorre em 99, não ocorre a 101 graus, ocorre só a 100. E ponto de fusão ocorre a 0 graus Celsius. Esse aqui é o caso da água, tá? É uma pressão de uma atmosfera. Aí a gente tem aqui, ó, uma outra forma de observar, que é a faixa de fusão. Existe uma variação de temperatura, sei lá, entre 2 e 15 graus, essa substância aqui, que é na verdade essa mistura aqui, ela vai estar num sistema bifásico, que é sólido mais líquido coexistindo, que é o que ocorre na faixa de fusão, ocorre no ponto de fusão também, etc. Então, você observa que existe uma faixa de temperaturas onde ocorre essa mudança de estado físico da matéria. A mesma coisa, ó, uma faixa de ebulição vai existir aqui quando eu estou falando em uma mistura, tá? Então, se o gráfico for de mistura, e dentro das misturas entenda que existe um tipo de mistura chamada de solução, que é uma mistura com aspecto homogêneo, que só tem uma fase, o gráfico é desse jeito aqui. Então, se a gente voltar aqui, ó, observe que esse patamar e esse patamar de ebulição, eles têm variação. Por que que um não é uma solução? Porque um, ó, não tem esse patamar variando igual a gente tem aqui, não tem a faixa, tem um ponto de ebulição. Então, é falsa essa informação. Aí eu já nem preciso analisar o resto, ó, a B já está errada. Aí, C, um é um líquido puro. Opa, legal, um é um líquido puro, tá certo. Pode ser uma substância, né, líquido puro. E 2, ele fala que é um azeotropo. O que é isso? Mistura azeotrópica. Existem dois tipos de misturas que têm um comportamento um pouco diferente. Vamos analisá-las. Temos a mistura azeotrópica, e temos a mistura eutética. Bom, com relação à mistura azeotrópica, a gente vai ter aqui embaixo, ó, aonde era para ser o nosso ponto de fusão, vai ter uma faixa de fusão, igual uma mistura normal, faixa de fusão. Só que aqui em cima, ela vai ter um ponto de ebulição. Então, a mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância simples no ponto de ebulição, tá? Então, mistura azeotrópica, vamos escrever isso aqui, ó. Mistura azeotrópica se comporta, ou seja, ela aparece como uma substância, não precisa ser simples, tá? Pode ser simples ou composta, mas ela se parece com uma substância em seu ponto de ebulição. E nós temos também a mistura que a gente vai chamar de eutética. No caso da mistura eutética, aqui embaixo a gente tem um ponto de fusão. E aqui em cima a gente tem uma faixa de ebulição. Então perceba que agora a mistura eutética se comporta como uma substância em seu ponto de fusão. Ou seja, a gente percebe aqui que elas enganam, ó. Aqui, ponto de fusão é constante. Aqui, ponto de ebulição é constante. No exemplo acima, a gente está falando só de ponto de ebulição. Quem que tem ponto de ebulição constante? Mistura azeotrópica. Mas quem que ele fala que vai ser a mistura azeotrópica? Vamos ver, ó. Ele fala que o líquido 1
O 1 ele é um líquido puro, faz sentido na C. Ele pode ser um líquido puro, ponto de ebulição é constante. E 2 é azeotrópico. Mas o 2, que é a faixa de ebulição, no azeotrópico deveria ser um ponto de ebulição. Ele tem, o azeotrópico ele tem faixa de fusão e ponto de ebulição, não faixa de ebulição, tá? Ou seja, não tem como o 2 ser azeotrópico. Ele teria que ser uma mistura eutética, aí ok. Mas se fosse uma mistura eutética, ela também estaria certa essa letra C, tá? Porque faria sentido também. E por falta de informações da questão com relação ao ponto de fusão, a gente teria que anular essa questão porque ela teria duas certas. Aí vou ler um pouquinho mais rápido, a D e a E. 1 e 2 são líquidos puros, já está errado, não tem nada a ver, com diferentes composições químicas. 1 e 2 são soluções com mesmo solvente soluto, mas 1 é uma solução mais concentrada do que 2. Falsa também essa informação. Pessoal, então a letra A é a única alternativa correta para essa questão, tá? Nós fizemos aqui um resuminho sobre misturas eutéticas, eutrópicas, misturas apenas, né, que também podem ser chamadas de soluções quando tiverem caráter homogêneo, e as substâncias que podem ser simples ou compostas e que possuem esse gráfico aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado da resolução desta questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Eu desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!